Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Passando aqui para fazer a modelagem hoje de uma pecinha do torninho paralelo, né? Um projeto aí da Protec. Nós já modelamos algumas peças. Então hoje nós vamos fazer essa pecinha aqui. Essa daqui que é a chamada mandíbula móvel. Se nós olharmos aqui na legenda, vai ser a peça 2, aço 1020, um quadradinho 40 por 40 e 26, né? Vamos fazer essa pecinha, modelar essa pecinha aqui, tá certo? Na página seguinte da apostila, nós temos ela aqui em detalhe. Nós vamos fazer essa modelagem, sendo esta vista aqui a vista frontal, essa daqui olhando ela na vista lateral. Então, qual vai ser a minha aqui, o meu projeto para modelar? Eu vou desenhar primeiro este perfil já com esse V aqui, né, com esse vinco que é o que vai travar a peça na morsa 120 graus. Vou desenhar este perfil aqui de 26, na altura aqui de 26, na verdade é um quadradinho, né, 26 por 26, 14 com 6, 20, com 6 em cima, 26 por 26, e vou crescer material por 40 milímetros. Então bora lá. Deixa eu carregar o Solid aqui, modelagem de uma nova peça. Com o sistema já aberto aqui na aba esboço 2D, vou desenhar aquele, vou utilizar aqui o plano, usar o plano lateral, né? Girando aqui no espaço ou na setinha no mouse nós temos os três planos, um software tridimensional. Então utilizando o plano direito, optei aqui pelo plano direito, vou fazer o desenho daquele quadradinho de 26 por 26. Deixa eu aproximar aqui. Aqui eu utilizei já o quadrado, né? Eu poderia estar fazendo com linhas, mas fazendo quadrados ele vai agilizar essa minha modelagem. Então, um quadrado de 26 por 26. Eu tenho que fazer aquele vinco, que é um V de 120 graus. O desenho aqui, nessa vista, me apresenta aqui, até no primeiro corte aqui, na primeira linha eu tenho 6, depois eu tenho um V de 14 e depois vai me sobrar 6. Então eu não preciso definir a profundidade deste V aqui, que é o que vai travar as peças ali no torninho. Eu tenho 6, 14, 6 e 120 graus. Então eu voltando no Solid, eu posso modelar da seguinte maneira, né? Eu tenho que deste ponto até esse é 6. Automaticamente, se eu travar esses dois pontos aqui com 14, vai me sobrar 6 aqui embaixo, que é o que o desenho apresenta para nós, 6. Inclusive o Solid fala que nem precisaria dessa cota. E eu tenho aqui 120 graus. O que acontece normalmente é que ele vai ficar deslocado, né? Ele vai ficar subdefinido. Então o que nós podemos fazer para travar esse ponto aqui é definir, por exemplo, aqui uma linha de centro. No meio da peça aqui, uma linha de centro travando. E eu arrasto esse ponto que está solto até coincidir com a linha de centro. E aí ele define para mim. Eu posso utilizar o trim para aparar essa linha aqui. Cliquei aqui no aparar entidades. Clico um pouquinho antes e passo pela linha igual uma borracha. Ela manda aquela linha fora. E a outra também, né? Então mandei duas linhas fora. Deixa eu só fechar isso daqui. Pois bem, totalmente definido. Mesmo esse ponto aqui que está em azul, sem estar amarração, eu posso trazer ele também para lá. Totalmente definido, só de me mostra. Eu vou colocar material aqui, né? 40 de extrusão. Então, tridimensional, eu modelei essa pecinha como este mordente, olhando aqui. O que eu vou fazer agora? Essa parte de baixo, aqui ele mostra em detalhe, utilizando o recurso ranhura reta, essa parte de baixo, que tem 20 com um raio de 7, desenhada
do lado de baixo. Então, voltando para o Solid, do lado aqui de baixo, ó, da peça, então aqui está, nós acabamos de modelar, aqui do lado de baixo, nessa face que eu já vou clicar para ela ficar em azul, em destaque, do lado de baixo, visualizando aqui, dessa forma, desse lado de baixo, olha lá, eu vou fazer essa modelagem aí da ranhura reta, largura 14 por 20, vai ficar dessa forma, olha, vou em esboço, esse recurso que é o ranhura reta, venho até aqui, clico, uma linha, clico novamente, ponto final, movimento o mouse, eu tenho o recurso ranhura reta. Como o raio é 7, automaticamente já definiu ali a largura de 14, daqui a aqui vai ser 14, o próprio raio já definiu. Para centralizar é fácil, então do centro até a lateral a extrusão foi de 40, são 20 milímetros para um lado, 20 para o outro. Do centro até aqui era 26, então 13 milímetros. E o que falta para definir, se total é 20 milímetros, olha lá, o centro a centro daqui até aqui vai ser 6 milímetros, a cota está aqui embaixo. Então voltando no Solid, deste centro até este centro, 6 milímetros. Vou tirar aqui para fora do desenho, 6 milímetros. E aí eu posso colocar material. E a profundidade nessa altura ali, ó, mais 14. Então 26 com 14 vai fechar esse 40. Que no Solid eu colocando material 14 milímetros. A pecinha vai ficar desse jeito. Por isso que se eu visualizar ela de frente, eu estou vendo isso daqui. Estou vendo essa primeira parte aqui, essa vista mais à direita. Se eu visualizar aqui lateral, deixa eu visualizar do superior, essa daqui. Então eu consigo visualizar desta forma, tá bom? O que está faltando aqui? Eu fazer um furo utilizando aqui o 5,16, esse furo com rosca, né? E depois um furo apenas com broca de 13 milímetros lá na parte do lado de trás, né, na parte posterior ali, onde que eu vou fazer esse furo. Vou fazer esse furo aqui primeiro com os dois utilizando assistente de furação, tá bom? Então, voltando para o Solid, eu vou nas costas dessa peça, clicar, utilizar o assistente de furação. Das 9 opções que eu tenho, eu vou utilizar esse daqui, ó, o terceiro da primeira fileira, que é só um furo. Então, é um furo métrico, broca. Pode ser o tamanho de broca, que eu vou escolher o tamanho, vou escolher 13 milímetros. Eu vou descer brocas de 2, 4, 7, 10, 12,5, 13. O furo é passante? Não, o furo é cego. Ele não passa de um lado para o outro, né? Ele tem a profundidade de 19 milímetros, a cota nos mostra ali em cima. Então ele é centralizado de cima para baixo 13 e a profundidade 19. Então no Solid eu vou colocar aqui, ó, profundidade dele 19 milímetros. Uma vez que eu configurei tudo, né? Escolhi o terceiro furo, é métrico, tamanho da broca 13, furo cego. Eu clico aqui, ó, na aba posições, vou lá na peça e dou um clique. E agora eu vou pegar o dimensão inteligente para cotar de cima até o centro desse furo. O exercício me falou que é 13. Como a extrusão foi 40, eu sei que para centralizar eu vou utilizar 20, e aí ele vai estar totalmente definido. O que acontece nesse projeto é que se eu fizer com a profundidade de 13, ele inclusive vai estourar aqui, ó lá. Dá para aparecer aqui na profundidade de 19, certo? Então o que a gente costuma fazer? Eu vou inclusive voltar aqui no tipo, e ao invés de utilizar profundidade de 19, vou jogar aqui 18. E aí aquela pontinha já não estoura mais, a diferença é aqui, ó. 19, apareceu a alma ali da broca, a pontinha. 18, não aparece mais, não fura a peça, tá bom? Se eu seguir igual está o projeto, então eu vou inclusive medir. O projeto pede para mim avaliar com medida dessa face até ali o fundo da broca, né? Então lá, eu coloquei 18.
Se por acaso eu tivesse colocado 19, vou até fazer como o projeto pede, a Protec nós teríamos aquele furo ali, olha lá. Ela invadiu aqui, tá bom? Então essa é a única diferença. Se eu seguir dessa face até lá o fundo do furo, sem pegar a alma dessa broca, né? Fazendo ele com 19, mais os 118 graus, aí ela vai acabar furando a peça do outro lado. Por isso que nós estamos nesse caso aqui, fazendo ele com 18. Vim aqui, profundidade 18, mandei reconstruir, então tá lá. Se eu colocar nessa vista eu vejo a peça, eu vou inclusive cortar ela ao meio, para nós podermos ver, né, igual o projeto ali nos apresenta. Ó, eu vou trazer para cá, como a peça tem 40, eu vou cortar ela com 20 no meio, certinho. Então, se vocês visualizarem igual o projeto, olha lá, a gente vê que com 18 quase rompeu ali. Aí a alma da broca. Eu só não estou vendo conforme essa vista que nos apresenta este furo aqui ainda, porque eu não fiz. Vou aproveitar para fazer este furinho passante de 4 milímetros. Como é apenas um furo passante, eu vou desenhar um círculo lateral, diâmetro de 4. Vou colocar ali na altura 7 da parede e mandar arrancar material. Então vou lá. Vou tirar o corte nessa face mesmo. Vou desenhar um círculo. Diâmetro 4 milímetros. Até o fundo da peça 7. E de cima para baixo, nós vamos jogar aqui 6,5. E mandar arrancar material passante. Vou fazer novamente aquele corte, né, de 20. Então tá lá, ó. Se eu posicionar a peça conforme ela estava ali no PDF, ela vai ficar desse jeito aí. Solid, certo? PDF. Isso depois vai ser um pininho que vai travar. Para finalizar essa peça, eu tenho que fazer aqui do lado de baixo uma rosca 5,16 no centro, também na profundidade de 13, né? Então vamos utilizar o assistente de furação novamente. Do lado de baixo dessa peça, aqui embaixo, assistente de furação. Nesse caso, é o primeiro aqui da fileira do meio, tá racha reta, que já tem a rosca. O furo é inch, polegada. É um furo roscado. Nós vamos achar aqui o 5,16. Eu abro as opções tamanho e vou procurar pelo 5,16. 5,16, 18 fios por polegadas. A profundidade de 13, é um furo cego com profundidade. Posso colocar aqui o tamanho de rosca, por exemplo, colocar 10 milímetros. Significa que até 13, não, na verdade 13 é rosca. Então eu vou colocar 15, a broca indo a 15 e o macho fazendo a rosca até 13. Então vou alterar aqui, ó, 15 e aqui na parte de baixo, a parte de rosca 13. Posição, eu vou lá e clico. E agora eu vou em dimensão inteligente para centralizar esse furo, né? Até na lateral é 7. Se eu pegar, vou centralizar inclusive com as costas da peça total. Como eu sei lá que é 26, olha lá, 13, né? Então ele está centralizado. Centralizei lá em cima. E dei OK. E vou finalizar. Então, agora sim, eu tenho a minha peça. A parte superior, que foi o corte, né? Depois eu desenhei aqui com ranhura reta a parte de baixo. Fiz o furo traseiro. Depois o furinho, depois ela aqui. Então, as vistas que eu tenho no PDF. Eu tenho essas três vistas, né? Essa que você vê com as churas ali, seria ela em corte. Vai ser essa vista aqui. Se eu cortar essa peça, aí você tem igual tem lá o desenho, né? Notem que eu fiz com 18, a rosquinha aqui com representação de rosca. Tem ali o furo passante. Então, esse daí que eu tenho, metade dela. Igual tá lá na apostila. Vou voltar ela cortada no meio.
Depois eu tenho esta vista aqui, que é aquela vista frontal. Se eu colocar inclusive para representação em linhas, eu vejo até as linhas lá do fundo, né? Igualzinho tá aqui no PDF. Ok? Prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.